Conversei com tantas pessoas que decidiram que não precisam de amigos, apenas de pessoas que possam ajudá-las a alcançar seus objetivos. E o resultado é solidão. Nenhuma pessoa jamais dirá que valeu a pena. Suas opiniões não convencionais fizeram dele um dos palestrantes mais procurados do planeta. E o visionário por trás de uma das TED Talks mais influentes de todos os tempos, Mas aqueles que lideram nos inspiram. Simon Sinek. Eu me sentirei bem quando atingir esta meta. Não, mova a meta. Eu vou me sentir bem se fizer meu 2º milhão, meu 3º milhão, meu 4º milhão. Tantos seguidores, tantas visualizações, tantas curtidas. Você se sentirá bem por um momento. Isso vai passar e você terá que mover suas metas novamente. Uma vez que você atingiu seu objetivo, você tem que dizer a si mesmo em algum momento que não vai mais mudar eles, porque se continuar mudando, nunca vai ficar E satisfeito. por que tantas pessoas querem ser ricas e famosas? O que falta nelas que desejam tanto sucesso, fama ou riqueza, ou serem tão conhecidas? Bem, eu acho que Parece que o maior sacrifício que a maioria dos humanos está fazendo hoje é abrir mão de ter amigos por sucesso, por carreira, por grandeza, ou seja lá o que for. Pessoas perseguindo algo tão apaixonadamente, seja escrevendo seus livros, criando seus negócios, qualquer que seja o caso. É como, bem, vou me comprometer por esta década ou 2 décadas para ser o melhor que posso ser. sim, ao custo de amigos. E tendo determinação. E ao custo de amigos. Certo, bem. Esse é diferente porque nenhuma pessoa, quando alcança o que alcança, jamais dirá que valeu a pena. Nenhuma, zero. Eu conversei com tantas pessoas que decidiram por notas, carreira e dinheiro. Não preciso de amigos, só preciso de pessoas que possam me ajudar a alcançar meus objetivos. E o resultado é solidão. Sim, A gente olha, sabe disso como atleta, certo? Veja os Jogos Olímpicos. Veja os atletas olímpicos, especialmente em esportes individuais. Atletas individuais. Esportes de equipe não são realmente a mesma coisa, pois eles têm um sonho quando são bem jovens. E o sonho deles é, e você sabe como eles dizem, vencer as Olimpíadas. Ninguém vence as Olimpíadas, certo? É assim que vou vencer as Olimpíadas. E todo o relacionamento que eles têm é, você pode me ajudar, você vai me ajudar. E atletas individuais, jogadores de tênis, quero dizer, são muito parecidos. Tipo, todo o relacionamento que eles têm é, você vai beneficiar meu sonho, se não, então eu não tenho espaço para você. E eles realmente não têm amizades. Eles têm relações de troca, treinadores, sistemas de suporte. sim, técnicos. Sabe, um pai solidário, e alguns deles chegarão às Olimpíadas e alguns deles podem até ganhar medalha. E quando chega a hora de se aposentar, o que eles alcançam é a solidão. Michael Phelps se torna o atleta olímpico com mais medalhas na história. Qual é o resultado imediato? Depressão. Sim, sim. Exatamente depressão. André Agassi se torna o tenista mais celebrado de todos os tempos. Qual é o resultado imediato? Solidão, depressão. Vão olhar para trás e dizer, oh meu Deus, acho que valeu a pena. Mas a coisa pela qual você é celebrado é passageira. Você será esquecido, você será substituído por outra pessoa. Sempre haverá um sucessor. Você sabe, eu estava andando pela Avenida das Estrelas aqui na Califórnia, aqui em Los Angeles, e eu estava lendo os nomes de algumas dessas estrelas de cinema. Eu nunca tinha ouvido falar delas. Talvez haja 2 ou 3 do tipo. Há 40 anos, 30 anos, o que quer que fosse, eles estavam certos. 40, 50 anos atrás. Quem quer que fossem, esses eram os Ryan Reynolds que eu nunca tinha ouvido falar. Steven Spielberg, um diretor qualquer. Não, eu nunca tinha ouvido falar dele, certo? Essas são as pessoas mais famosas do seu tempo, e eu não tinha ideia de quem eram. E toda celebridade. Minha sobrinha não sabe quem é Arnold Schwarzenegger. Porque ela deveria, Ok. né? E a única razão pela qual meu sobrinho sabe quem ele é porque eu o fiz assistir Exterminador do Futuro. Então acho que esquecemos que a fama é passageira e todos seremos substituídos por outra pessoa que terá o trabalho depois de nós. Você e eu sabemos disso. Estou plenamente ciente de que você sabe, meus livros estão por aí e minhas ideias estão por aí e alguém terá uma ideia e substituirá a minha ideia, assim como eu substituí a ideia de outra pessoa. Tudo é tempo emprestado. Então, por que tantas pessoas querem ser ricas e famosas? O que falta dentro delas para que desejem tanto sucesso, fama ou riqueza, ou serem tão conhecidas? Bem, eu acho que exageramos nisso. Sabe, não podemos ignorar as redes sociais. Não podemos ignorar, você sabe, antes das redes sociais, apenas uma pequena porcentagem de pessoas ouvindo isso saberá do que estou falando. Costumávamos assistir a Lifestyles of the Rich and Famous com Robin Lynch. Sim, Sim, sim.
Sabe, sonhos de champanhe e o que é mesmo? Ah, sim. O Caviar, sonhos de caviar e MTV champanhe, Cribs seja foi lá o como que a da for. minha geração. MTV Cribs. E nós, você sabe, assistíamos televisão de pessoas ricas e famosas. E foi, quero dizer, é incrível, tipo, há uma natureza aspiracional nisso. E tenho certeza que antigamente olhávamos para as carruagens que passavam de príncipes e duques e pensávamos, um dia, sabe? Tenho certeza que é aspiracional. E acho que em doses saudáveis não há nada de errado com Sim. isso, sabe? Essa é a coisa mágica sobre uma loteria. Por $1 você pode sonhar durante uma semana inteira, né? Você gasta $1 e já começa a sonhar em como vai gastar o dinheiro. E então você não ganha, é claro. E você não está chateado com isso. Não é como se você já tivesse gasto o dinheiro, é apenas um sonho, você só pagou pelo sonho. E você sabe, gastar $1 é diferente de ser viciado na loteria. Isso é diferente. É como apostar tudo esperando que seja seu plano de aposentadoria. Isso é insalubre, isso é diferente. Mas se você gasta $1 de vez em quando, alguns reais de vez em quando só pela fantasia, eu acho que é Sim, muito saudável. sim. Acho que está tudo bem, né? E é sobre o que você mencionou sobre intenção, mas eu acho que o que tem acontecido na nossa sociedade é fama e fortuna costumavam vir como resultado de fazer outra coisa. Era um subproduto não intencional como eu descobri. Radiação de rádio. Ah, Marie Curie, você é tão famosa, não é? Ou eu fiz esta pintura incrível. Ah, Picasso, você é tão famoso, tão rico, não é? Essa fama e fortuna vieram como resultado de exercitar uma profissão ou contribuir para algo maior do que você mesmo. E agora, fama e fortuna são a moeda. As pessoas desejam fama e fortuna sem fazer qualquer coisa, e eles estão procurando por uma manha. Eles estão procurando por um truque para burlar o sistema, para obter a fama e a fortuna sem realmente contribuir para a vida dos outros de qualquer forma ou maneira. Qual é o preço que as pessoas pagam por ficarem famosas sem contribuir com algo além da Solidão, fama? insatisfação. Eu recentemente tive uma conversa com o Vivek Murthy, que é o cirurgião geral dos Estados Unidos, e ele era um garoto com personalidade tipo A, movido por notas. Vou conseguir notas máximas, vou me esforçar em detrimento dos amigos, assim como falamos, certo? A escola é a prioridade. E aos 17 anos, não me lembro das circunstâncias, mas ele teve que fazer algum tipo de programa de boas ações. Talvez a escola tenha exigido isso, talvez ele precisasse disso para sua inscrição na faculdade. Quem sabe? Tenho certeza de que não era por altruísmo. E ele criou uma espécie de programa de educação sobre AIDS. Educação de pares sobre AIDS na Índia, certo? E ele disse que foi a coisa mais poderosa que ele já sentiu. Ele nunca sentiu nada Sério? parecido. Por quê? A ideia de contribuir para a vida dos outros servindo. Ele passou anos tentando recriar esse sentimento, sem saber como obter esse sentimento novamente e sem quantidade de sucesso comercial. Passou anos, sabe? Ele foi para a faculdade de medicina conseguindo a melhor residência, tipo nenhuma das armadilhas tradicionais, deu a ele a sensação que ele teve quando pôde dar algo para outra pessoa. Uau! E eu acho que esquecemos isso, que somos um animal legado em um mundo moderno, como se fôssemos um animal muito desatualizado. Esta máquina tem dezenas de milhares de anos e não teve nenhuma atualização. Atualizações. Sistema operacional sem atualizações de sistema operacional nunca, né? E ainda assim o mundo é super moderno e nossos sistemas são realmente arcaicos e antiquados e ultrapassados. E então você tem que entender da maneira que o ser humano é projetado, é que fomos projetados para cuidar uns dos outros. Você sabe, todo mundo fala sobre dopamina. Sabe? O efeito da dopamina. Ela está no seu sistema por uma razão simples. Na época das cavernas, era para garantir que você comesse e encontrasse abrigo, certo? Então, quando você vê a macieira ao longe, você sente uma pequena dose de dopamina. Ela diz, isso é o que você quer. Vá buscar. E à medida que você se aproxima daquilo que deseja, você mede os passos e o progresso. E neste caso, a árvore fica um pouco maior porque você está se aproximando. Você recebe mais uma dose de dopamina que diz, continue, e continuar se sente tão bem. E então, finalmente você pega, você mata o animal, você chega na árvore de frutas, o que quer que seja, você pega o peixe, você está, tipo, sim, certo, ganha o jogo, sim, você sabe. Tipo, quando você está treinando e você pode ver, você quer isso, você quer essa vitória. E você chega mais perto e mais perto e mais perto. E então você vence, você pega o peixe, você pega a coisa que você queria.
E a sensação vai embora. Você se lembra daquela sensação incrível que teve quando ganhou aquele torneio e se tornou tudo aquilo? 100%, sim. Aquela sensação acabou. Aquela sensação que você teve naquele dia, agora é uma É memória. uma lembrança. Memória é algo que se foi, é recordação. Mas o sentimento se foi e de propósito. Dopamina não sobrevive. A dopamina quer que você continue, ela quer que consiga as coisas que você deseja, certo? Então a dopamina é a sensação que você tem quando alcança o que quer alcançar ou encontra o que está procurando. É por isso que amor à primeira vista não é uma coisa tipo, oh, nós fomos ao nosso primeiro encontro e eu estou te dizendo era amor. Não, era dopamina. Porque você está tipo, sonhou com uma pessoa. Você projetou esse sonho nessa pessoa. Você está tipo, você é a escolhida. Não, 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 não. Apenas uma visão. Então é o sentimento errado. É só dopamina. E as endorfinas realmente não têm mais um papel na sobrevivência. Elas costumavam ter. Endorfinas são substâncias químicas que mascaram a dor física, então quando você está caminhando procurando por comida, você mata o leopardo e agora você precisa carregá-lo de volta. Sim. E seus músculos doem e é pesado. Bem, endorfinas te mantêm em movimento. E elas literalmente mascaram a dor física. É isso que fazem, é uma coisa de sobrevivência. Não precisamos mais de endorfinas para sobreviver. Apenas vamos ao supermercado. Mas todo mundo que já fez exercício sabe o que é um rush de endorfina. É incrível e você sente que pode continuar correndo para sempre. É o melhor, meu Deus, é o melhor. Mas algumas horas depois, você sente dor. A dor vem apenas mais tarde. Sim. Então a diferença é, endorfinas e dopamina são egoístas. Você não precisa da ajuda de ninguém para obtê-las. Defina suas metas, alcance suas metas, faça uma corrida, faça exercícios pesados. Você não precisa da ajuda de ninguém. Elas são antissociais ou insociais, certo? Então quando buscamos dopamina, 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 na verdade não precisamos de ninguém. É por isso que temos ocitocina e serotonina. É aí que você precisa de outra pessoa. Essas são pró-sociais. Eles disparam por boas e más razões nos dias de hoje. Mas quando são feitas pelas razões certas, é pró-social. Então, quando você vai ver seu filho ou filha se formar, seu filho e filha caminhando pelo palco recebendo o diploma. Chove serotonina. Serotonina é a sensação de realização, é a sensação de orgulho, certo? E eles estão andando pelo palco com o peito estufado. Eu fiz isso e é incrível, né? Mas os pais deles sentados na plateia estão tendo a mesma explosão de serotonina, sentindo-se igualmente orgulhosos. Esse é meu filho. E essa serotonina você recebe a recompensa por orientar alguém, criar alguém, apoiar alguém, ajudar alguém, ver eles alcançarem algo e compartilhar da conquista deles. É nossa conquista, e é por isso que as pessoas fazem discursos de agradecimento. Eu não poderia ter feito isso sem Deus, meus pais, meus treinadores, eles estão compartilhando. O reconhecimento de que não posso alcançar sozinho. E então a ocitocina, a mágica, que é unicórnios e arco-íris, amor meloso, certo? E a ocitocina vem de muitas, muitas razões e você pode obtê-la de várias maneiras. O toque físico te dá ocitocina, mas fazer algo por alguém sem esperar nada em troca te dá ocitocina, um ato de bondade. E é isso que aquele cara, o cirurgião geral. E foi isso que ele fez, o cirurgião geral. Ele faz algo bom para outra pessoa sem esperar nada em troca. E ele se sentiu bem, ele se sentiu incrivelmente bem. E a melhor coisa sobre a oxitocina é que quando você a tem no corpo, tudo o que ela faz é te deixar com vontade de ser mais gentil. É a maneira da mãe natureza tentar fazer com que cuidemos uns dos outros, e então quando as pessoas não servem quando não dão aos outros, eles podem estar consumidos por dopamina, o que é empolgante. O problema é que a dopamina é viciante porque você só se sente bem no momento da conquista. Precisa continuar usando. Tipo drogas, você só se sente bem quando a droga está no seu sistema. Você tem que conseguir mais. O mesmo acontece com a dopamina, você tem que mantê-la. Tem que continuar movendo o objetivo. Tudo bem, vou me sentir bem quando atingir este objetivo. Não, mova o objetivo. Vou me sentir bem se eu fizer meu 2º milhão, meu 3º milhão, meu 4º milhão. Este número de seguidores, este número de acessos, este número de curtidas. Não, você vai se sentir bem por um segundo e isso vai passar e você terá que mover o objetivo novamente. E a coisa que eu aprendi é que você deve perseguir algo. Você deve ter algum tipo de ambição e eu não me importo com qual seja. Você define sua vida como quiser. Eu quero ter uma família, quero começar meu próprio negócio, certo? E uma vez que você chegou lá, uma vez que você alcançou seu objetivo, você tem que dizer a si mesmo, eu venci. Não vou mais mudar o ponto de referência, porque se eu continuar mudando, nunca vou ficar satisfeito. Do que você faz para o resto da vida se você alcançar o objetivo cedo. Não tem nada a ver com o objetivo inicial. Agora você conseguiu, você obteve o que queria e agora pode projetar a vida que deseja de forma
independente. Você não precisa mais perseguir a vitória. A vitória aconteceu. Você pode olhar para trás para o gol e pensar: eu fiz o principal que queria. Eu fiz isso. Então, seja lá o que for, seja nas Olimpíadas ou começando uma família ou iniciando um negócio, independentemente do sucesso ou fracasso, certo? Eu fiz isso e agora vou desenhar uma vida que quero viver além disso, e é relativo a como qualquer um define vencer. Certo. Você sente que ganhou por si mesmo? Aprendi uma grande lição este ano, e foi um amigo meu que me disse isso. Foi Teddy Roosevelt quem disse que a comparação é o ladrão da alegria. E eu amo a forma como ele colocou isso, o ladrão da alegria. Rouba a alegria. Se você continuar se comparando com outras pessoas e com o que elas alcançaram, esse ato de comparação literalmente rouba sua alegria. Você nunca estará satisfeito com o que tem, porque sempre encontrará alguém que é mais rico, mais bonito, tem uma casa melhor, um carro melhor, uma namorada ou namorado mais atraente, melhores férias. Seja o que for, 100% do tempo, 100% do tempo. E as métricas são completamente como se você e eu começássemos a comparar nossas métricas entre si. Certo? Se eu olhasse as visualizações do seu público no podcast, eu diria que sou um fracasso. O sucesso de Lewis me dá um banho de água fria. Sou um fracasso, mas se eu mudar a métrica para seguidores no LinkedIn, quem é o paizão? Oi, pessoal. Você está arrasando, sim. Estou te esmagando, certo? Ah, mas vamos falar de vendas de livros ou vamos Inteligência. falar de renda familiar? Sim, tanto faz. Posso me sentir deprimido ou animado apenas mudando para onde estou olhando. Cansativo, né? E então eu acho que o que acaba acontecendo é que focamos naquele que é competitivo. Bem, eu vou conseguir mais seguidores do que o Lewis. Vou mostrar para ele. E eu sigo em frente. Estou tipo, Yahtzee. Mas se eu apenas olhar para cá, sou um perdedor novamente. E acho que é isso que quero dizer com vencer, certo? Que é, eu ficava mudando o que estava olhando. Eu estou indo bem, e então mudava o que estava olhando ou mudava para quem estava olhando. E eu ficava tipo, sabe? E foi um amigo meu que me disse, Simon, você ganhou. Pare com isso. Apenas pare. Você já ganhou. Isso é algo que você aprendeu este ano. Só este Sério? ano. E quantos anos você tem agora? 51? 51? Sim. Então você sente que... Você parece mais velho do que Você está eu. ótimo. A propósito. Isso foi a primeira coisa que eu disse, cara. Você tem a É camisa apenas justa. a camisa. É uma camisa bem cortada. Então, você sente que nas últimas, 3 décadas, desde que você está no mundo escolar, no mundo dos negócios, que você sempre tem pulado de comparação em comparação versus. Acho que todos passamos por fases. Acho que há momentos em que não faço comparações e estou muito satisfeito. E há momentos em que, por algum motivo, uma noite mal dormida me faz sentir um pouco inseguro. Ela espreita. Porque eles estão dizendo, por que essa pessoa é isso e aquilo? Ela chega de Se mansinho. infiltra. Eu sou um cara Sim, esperto, já estou trabalhando há tanto tempo. Por que ainda não está aqui? Entra discretamente. Sim, eu acho que é inevitável. E é por isso que isso, na verdade, eu não acredito em ganhar ou perder. Quer dizer, você sabe disso sobre mim. Sim. Acho que é um truque retórico. É um truque retórico. É outra forma de dizer apenas seja grato. Você está bem. Então, se você sentir que, quero dizer, acho que seu amigo te disse este ano, escuta, você já Sim, venceu. e novamente, é um truque Quando retórico. você não se importa em ganhar ou perder. Mas, ok, você já criou o que queria fazer. Como eu te disse, eu decidi contribuir para o mundo e tomei decisões estratégicas para que minha contribuição fosse maior do que apenas algo para mim. E tem sido grande. Por exemplo, pessoas que têm ideias. Elas colocam um pequeno TM no que quer que chamem de sua ideia. Sempre, até mesmo apenas em seu site e... Marca registrada, Marca sim. registrada. Pequena marca registrada, que basicamente significa não toque. Isso é meu. Meu. Eu quero que Essa todos ideia saibam é que é minha. meu. Eu possuo esta ideia. É minha propriedade Ok. intelectual. Todo mundo sabe o que é propriedade intelectual agora, certo? E bem, eu nunca fiz isso. Você nunca verá um TM no termo círculo dourado. Você nunca verá um TM no conceito de porquê. E nunca verá um TM no desenho físico do círculo dourado. Eu possuo tecnicamente todas essas propriedades intelectuais? Claro, uso correto. Você as possui apenas com o uso.
Mas eu nunca coloquei uma marca registrada nisso porque eu me importava mais que as pessoas usassem a ideia do que soubessem de onde ela veio. E as pessoas realmente usam a ideia e não sabem de onde ela vem. E eu não persigo ninguém que a usa. Sem os créditos. Sem receber crédito, eu não me importo porque o crédito não era o que eu buscava. Era impacto que eu buscava. Então fiz escolhas estratégicas para ajudar a gerar impacto em vez de gerar crédito. Se alguém se preocupa mais em receber crédito por seu trabalho ou suas ideias do que em causar impacto, o que está em jogo para eles se preocuparem mais com o crédito do que com o impacto? Eu não julgo as escolhas de Claro. ninguém para as suas próprias vidas e, como dissemos antes, sempre há um custo. A questão é, o custo vale a pena para você? Para mim, o custo veio em que eu provavelmente poderia ter ganhado mais dinheiro. Eu provavelmente poderia ter, quem sabe, o que certo. E isso estava bem. Para mim, esse era um custo que valia a pena porque eu estava mais motivado pelo impacto. Sim. E houve algum preço que você pagou que, olhando para trás, não valeu a pena? Não valeu a Você pena? ficou pensando, se isso realmente valeu a pena por tantos anos, ou tanto tempo, ou tanto estresse pensando sobre essa coisa? Sim, então acho que a pergunta é: você tem algum arrependimento? Sim. A resposta simples é que eu tenho. Não me arrependo dos erros, eu me arrependo de repetir erros. Qual foi o maior erro que você repetiu? Um dos maiores erros foi confiar em alguém que eu não deveria ter confiado, porque eles sabiam mais do que eu. E duvidei do meu instinto e disse: bem, eles têm mais experiência do que eu poderia confiar neles. E então tentei demiti-los. E eles me convenceram do contrário. E aí continuei a fazer negócios com essa pessoa que Sério? continuou a me prejudicar repetidamente. Ele realmente é um aproveitador incrível. E Quanto tempo isso estava acontecendo? muito tempo. Como anos, décadas, ou... Anos, anos e anos. Então você se arrepende de não mudar de curso? Eu deveria ter confiado no meu instinto da primeira vez e terminado o relacionamento. Você é conhecido por sua inteligência, seu intelecto, sua capacidade de gerar ideias críticas e resolver problemas. Tipo, isso é uma das principais coisas pelas quais você é conhecido. Você é o intelectual moderno a quem as pessoas recorrem e pagam muito dinheiro para ajudar a resolver problemas, falar e influenciar as pessoas. Como capitalismo versus comunismo. Como fazemos as coisas acontecerem melhor no mundo? Tipo, é assim que você é? Eu sei, engraçado, não é? Estou bastante curioso. O que você acha que pode ter te faltado para poder ver a situação à sua frente e, assim, tomar uma decisão melhor para você? Naquele caso específico, Sim. duvidei de mim. Duvidei. Nada menos que eu não sou bom nisso. Oh, aquela pessoa tem experiência. Eu deveria confiar neles. Outras pessoas disseram que eu deveria confiar neles. Eu não confio neles, mas eu deveria. Então, vou confiar neles porque todo mundo disse que eu devia confiar, mesmo que meu instinto dissesse para não confiar. E quando percebi que essa pessoa não é confiável, vou demiti-la e não quero mais que ela me ajude. E eu tentei e eles me convenceram do contrário. Uau. Não fui esperto o suficiente para mudar um contrato. É inteligente? É uma questão de ser, porque você é extremamente inteligente, mas é uma questão de... Eu tenho um tipo de inteligência. Certo. Eu não Você tem um tenho tipo de toda a inteligência, inteligência, claro. eu tenho alguma inteligência. Mas qual é a habilidade necessária para você alcançar um novo nível de inteligência, digamos, para que você não repita essas coisas no futuro? Então, eu acho que é uma ótima forma de ver. Era isso que eu deveria ter feito. Eu tinha medo de me expor. Eu tinha medo de não ter esse tipo de apoio. Eu tinha medo de não saber o que fazer sem essa pessoa. Eu tinha medo de não ser inteligente o suficiente ou não saber como navegar nesta indústria sem essa pessoa ao meu lado. E o que eu deveria ter feito é apenas... É como. É como quando você está sentado no sofá e está acima do peso e tudo que faz é assistir TV. E comer sorvete em todas as refeições, em algum momento você pensa, preciso entrar em forma. E você toma a decisão de entrar em forma e a coisa que você não esperava é o quanto dói. Doloroso. Como dói começar a entrar em forma? Uma vez que você começa, fica mais fácil, mas começar a entrar em forma realmente dói. E eu acho que fiquei
sentado naquele sofá, temendo a dor de ser extraído disso. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu me colocaria na dor e pediria ajuda a outra pessoa. Algo que você mencionou anteriormente é que você ama ideias e pessoas com ideias que te fazem pensar muito. Sim, verdade. O que faz seu coração doer? Eu acho que isso abre uma caixa de Pandora, como minha ex-namorada diria, é o problema. Eu penso demais. Acho que você acabou de resolver todos os problemas. O que faz meu coração doer? Ou você permite as coisas, permite que seu coração se machuque? Claro, eu não gosto de valentões. Eu nunca fui intimidado quando criança, então Você não está é como defendendo se quem isso você fosse é. alguma coisa da infância. Eu só não gosto quando os fortes implicam com os fracos. Isso não significa que eles têm que ajudar, mas eles não precisam implicar com eles. Sabe? Tipo, eu já estive em reuniões onde alguém estava sendo um valentão, e eu sei o que é. Eles estão inseguros, eles estão se compensando demais, eles fazem auto-bullying. Você deve mostrar alguma empatia. Eu não consigo. Isso me incomoda muito, sim, eu diria porque não deixamos outra pessoa falar agora, Steve. Certo, você sabe. Obrigado, Julie. Acho que o Louis está tentando dizer algo, sabe? Não consigo me controlar. Você se importa com justiça. Eu me importo com a justiça. Acho Sim, que é uma sim. coisa do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Alguém me disse que crianças com esse transtorno têm um senso de justiça exagerado. Interessante. Sim, quem sabe? Então é isso. Então isso é algo que faz seu coração doer. Coração machucado, sim. Você se sente conectado ao seu coração com frequência? Provavelmente eu poderia trabalhar nisso. Não se trata de poder ou dever ou certo ou errado. Só estou curioso. Melhor do que eu estava. Acho que há espaço para melhorias. Claro. O que você acha que seria possível para você, Simon, se pudesse confiar mais no seu coração ao invés da sua cabeça? Eu confio no meu instinto. Quer dizer, com a única exceção que Sim. estou lhe contando, sou muito bom em confiar no meu instinto. E pode levar-me algumas tentativas para conseguir articular ou descobrir como dizer isso para outras pessoas, mas eu sou bastante bom em confiar no meu instinto. Nem sempre está certo, mas você sabe. Sim, tem funcionado bem para mim. E eu acho que muitas pessoas a quem procuramos orientação oferecem conselhos muito semelhantes. Confie no seu instinto, sabe? E eu acho que temos que entender o que é o instinto. Instinto é o seu cérebro límbico. Na verdade, não é o seu estômago. É onde todos os seus valores existem. É onde suas crenças existem. Interessante. E o cérebro límbico controla todos os nossos sentimentos, controla todo o nosso comportamento, mas não controla a linguagem. Por isso é difícil colocar nossos sentimentos em palavras. Certo? É por isso que usamos analogias e metáforas o tempo todo. Sabe, é difícil expressar raiva, é difícil expressar amor, é difícil expressar nossos sentimentos, é difícil expressar frustração, certo? E então usamos analogias e metáforas, ou às vezes dizemos coisas estúpidas, ou usamos, você sabe. Clichês banais. Nós enviamos memes uns aos outros porque outra pessoa já disse isso melhor. Você sabe, nós enviamos citações que vimos online porque esta pessoa captou perfeitamente o que eu estava tentando te Sim. dizer. Então, Sim. é isso que fazemos. E para ter acho que você deve, antes de confiar em seu instinto, ter uma noção clara de quais são seus valores. Você precisa ter uma noção clara no que acredita. Porque senão não tenho certeza se instinto é uma boa bússola. Nossa, é tão interessante você dizer isso porque estamos voltando a algo que você mencionou, que é a habilidade de resolução de conflitos. A maioria das pessoas não Sim. foi ensinada as habilidades de resolução de conflitos. Você disse que a primeira coisa é ouvir. Estamos em um mundo onde a maioria das pessoas não está ouvindo. Elas só querem expor suas... Vivemos em uma cultura de transmissão. Eles querem divulgar seus sentimentos, mas não sabem como expressá-los. O que eu acho que é outra habilidade. Aprender a expressar seus sentimentos e emoções sem despejar tudo em todo mundo, rebaixar as pessoas ou xingar ou gritar com alguém. Pedindo o cancelamento deles, seja o que for. Tudo. É tudo E eu emocional. acho que a terceira coisa que você acabou de dizer, as pessoas me corrijam se eu estiver errado. Pessoas que geralmente gritam mais alto, às vezes nem têm clareza sobre quais são seus valores. É verdade. Eles estão, eles acham que sabem o que é um valor, talvez, ou eles apenas veem que isso é injusto, ou eu não gosto disso, porque isso aconteceu comigo, e eu não concordo com isso. Ou seja, lá o que for. Bem, acho que o que vemos em nosso país é um navio sem leme, e tem sido assim há muitos anos.
Isso não é uma coisa de republicanos ou democratas. Sob ambos, republicanos e democratas, temos estado meio que à deriva, apenas indo com o vento, e você sabe, provavelmente podemos rastreá-lo até a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, onde sabíamos quem éramos e contra quem estávamos. Quem éramos nós? E contra quem estávamos naquela época? E quem somos nós agora? E contra quem estamos? Infelizmente, há uma grande ironia nisso, certo? Que é que a América sem competição é um monopólio. E monopólios como capitalistas, nós não gostamos de monopólios. Certo? Porque sabemos que os monopólios sufocam a concorrência. Eles não são bons para o consumidor nem para o empregado. Nós não gostamos de monopólios. Gostamos de concorrentes viáveis porque acreditamos que a concorrência, essa é a nossa crença fundamental na economia de Adam Smith. Acreditamos fundamentalmente que a concorrência é boa para o consumidor e boa para o empregado. E assim uma América sem concorrente. Não é uma grande América, certo? E eu acho que estamos meio sem rumo e estou desconfortável com isso, mas precisamos de competição. É chamado de inimigo, mas realmente precisamos de um concorrente de igual ou maior nível. Por que precisamos de competição? Porque um concorrente, de forma mais básica e simples, te ajuda da seguinte forma. Conheça as coisas que você defende. É meio que, se você estiver nos negócios, às vezes precisa olhar para o design. Qual é o design dessa caneca? Qual é o design deste site? Você realmente não sabe o que quer até ver. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Ou eu gosto Você não disso. sabe até ver, e então é óbvio, mas você não poderia dar a ninguém as instruções para chegar lá e não fazer isso. E então é realmente irritante para as pessoas que te mostram coisas porque você as faz trabalhar tudo isso para eles dizerem absolutamente não, já sei isso, certo? Mas às vezes você tem que ver para saber, certo? E, tipo, as pessoas sempre podem vir até mim e perguntar, você quer isso ou aquilo? Tipo, eu não sei. Mostre-me e eu direi. Deixe-me ouvir e eu direi qual música eu gosto mais. Deixe-me provar e eu direi qual refeição eu gosto mais. Tipo, eu tenho que experimentar, ver, tocar para saber isso, certo? E eu acho que a maneira mais fácil de conhecer seus valores é ver o que impede você de alcançá-los. E assim você sabe pelo que luta quando consegue ver o obstáculo. Agora, há uma nuance aqui que é realmente importante, que é realmente ter visão e crença como você vê o inimigo ou o competidor como a coisa que está no caminho de você conseguir o que deseja. Mas simplesmente ter um inimigo, ser contra as coisas, é realmente fácil de agitar as pessoas e realmente fácil de colocá-las em ação. Mas o que está além daquele muro? O que está além daquele obstáculo? Então, vamos usar um exemplo comercial. Apple costumava representar a liberdade criativa individual, sabe? Era isso que significava. E não gostava de incumbência, status quo ou aquele blá corporativo devagar, certo? Então, quando a Apple começou, a coisa que estava no caminho deles para avançar sua visão era a IBM. Bem, IBM deixou de ser uma coisa, e então o que estava no caminho deles se tornarem o que eram era a Microsoft. Olá, eu sou um Mac, eu sou um PC. E então você pode ver que os Ótimas valores propagandas. permanecem os mesmos, mas os obstáculos para eles alcançarem seus valores, o status quo, a norma, o anti-criatividade. Eles podiam facilmente continuar mudando quem era o concorrente, mas a visão permaneceu a mesma. O que estava além daquele concorrente permaneceu o mesmo. É muito tentador ter o concorrente, ter o inimigo, mas não saber o que está além do muro porque é muito empolgante, certo? E então, cuidado com o que deseja, porque o que acontece se esse inimigo desaparecer? E agora você fica tipo, e agora? O que fazemos agora? O que fazemos? Certo. E você pode ver isso em nosso país, onde somos uma nação que claramente não sabe quem somos ou o que representamos. Não sabemos quem são nossos concorrentes, certo? Onde não é mais comunistas versus democracias e capitalistas porque agora está tudo uma bagunça. Então não é isso, é outra coisa. E você pode ver na população pessoas buscando desesperadamente algo que lhes dê a sensação de pertencimento. Então, a esquerda ou a direita do espectro político. Então, se é anti-Israel de um lado do espectro político, é anti-vacina de um lado do espectro político. Você pode ver as pessoas se agarrando a algo que é empolgante e elas sentem todas as emoções. Elas criam comunidade, criam amizade, têm um senso de propósito. Nunca se sentiram assim antes. Estão fazendo amigos, sentem que suas vidas importam. As pessoas entendem E eles. então, eles se sentem compreendidos em seus círculos. É incrível até que desaparece.
E aí o quê? E assim você pode ver as pessoas meio que pulando de uma coisa para outra, e nenhuma dessas coisas dura muito tempo. Quero dizer, pode ser Uma medido em temporada, sim, muitos, sim. muitos anos. Pode ser medido em meses ou anos, mas não em vidas. Como o comunismo versus a democracia capitalista. Isso foi gerações. Isso foi digno de ir à guerra, você sabe? Também foi o que fez a esquerda e a direita se unirem, por isso nos odiamos, mas odiamos isso ainda mais. Vamos nos unir contra esse Não inimigo temos comum, mais não isso. temos mais isso. É tudo contra Tudo todos. está contra si mesmo. É assim que os impérios caem. Os impérios caem por dentro. Os impérios colapsam como um ato de suicídio. Então, os impérios colapsam internamente quando começamos a brigar entre nós e nossos inimigos estão adorando. E você pode ver isso agora, seja com os iranianos, os russos, ou seja lá quem for os norte-coreanos, se aproveitando das nossas redes sociais. Eles não estão inventando nenhum conflito, estão amplificando os conflitos que já existem. Eles estão encontrando as coisas que nos fazem discutir e estão mexendo nas redes sociais para aumentar o volume. Eles não estão criando nada, eles estão amplificando tudo isso. E assim, nós nos odiamos e estamos uns contra os outros e todo o barulho nas redes sociais nem é todo o nosso próprio barulho, são agitadores, e aí você percebe Mas isso não une as que fomos pessoas também? enganados. Isso não ajuda a criar mais Se conexão? podemos reconhecer que isso está acontecendo, se podemos Sim. reconhecer o grupo que está fazendo isso conosco e por que eles estão fazendo isso conosco e o que eles não gostam em nós que deveríamos estar defendendo, o que eu não acho que alguém pode realmente articular muito claramente agora. E nós não Sim. tivemos um líder mundial, nós até tivemos um presidente que fez isso, desde provavelmente o colapso do Muro de Uau. Berlim. Sabe, todos os republicanos e democratas meio que se tornaram isolados. Nossos presidentes costumavam falar sobre paz mundial. Eles não falam mais sobre paz mundial. Parece brega e piegas. Não há ameaça existencial aos Estados Unidos, mas há. Essa é a questão. Só não é fácil de entender. Uau. Qual é o problema com o capitalismo, então? Bom, eu acredito que o capitalismo é bom, mas não a versão que temos. Adam Smith, capitalismo, que é competição. É, em última análise, bom para o cliente e para o funcionário. O padeiro que egoisticamente quer fazer o melhor pão e o açougueiro que egoisticamente quer fazer a melhor carne e o fazendeiro de laticínios que egoisticamente quer fazer o melhor queijo. Te dá o melhor sanduíche, certo? É assim que o capitalismo deve funcionar. Como nós nos afastamos disso? Você sabe, você culpa as décadas de 70 e 80, culpa a ascensão de Milton Friedman, que é um economista que teorizou que a responsabilidade dos negócios era maximizar o lucro dentro dos limites das regras e da lei. Bem, o que aconteceu com a ética? A lei é uma barreira muito baixa. Claro. Claro, certo? Ética é um padrão muito mais alto, não é? Tipo, tem uma coisa recente acontecendo agora. Acho que está acontecendo no Texas, onde esqueci o nome do cara que apontou que os exatos mesmos produtos na Índia ou Europa ou Canadá têm menos ingredientes e são mais saudáveis do que o mesmo produto nos Estados Cali e Unidos. Casey Means, sim. E Bicar. Os nossos estão cheios de produtos químicos e Sim. onde tem tipo uma barra de chocolate, tipo exatamente a mesma barra de chocolate. Tipo, se eu comer um Kit Kat na Inglaterra e comer meu Kit Kat aqui, um Kit Kat aqui é feito com óleos parcialmente hidrogenados, óleo de palma e xarope de milho com alto teor de frutose. Lá é feito com manteiga e açúcar. Então é menos ruim. E quando a Kellogg's foi entrevistada, tipo, o que diabos? A resposta deles foi que obedecem todas as leis locais. Tipo, sério? Ok. Essa é a sua desculpa? Sua desculpa é seguirmos a lei? Tipo, é isso que você vai manter? E quanto à ética? E quanto à responsabilidade cívica? E se for aceitável perder um pouco de margem para ser bom para a sua sociedade? Mas você vai continuar até que mudem as leis. Vamos apenas seguir as leis. Certo. Que nível baixo de exigência para viver assim? Certo. Sim, certo. Quero dizer, você consegue imaginar Claro. trair sua namorada e quando ela te confrontar você dizer, não é contra a lei, certo? Certo, sim. Não Não estaríamos... pode trair sua esposa, isso é contra a Sim, lei. sim. Não estaríamos juntos. Trair sim. sua namorada não é contra a lei. Ainda não assinamos um contrato de casamento. Uau. Eu não te devo nada. Sim. Baixa expectativa, certo? E então, eu acho que a ascensão do capitalismo de Adam Smith, que é o capitalismo que fez a América grande, isso realmente não existe mais. Temos um capitalismo ao estilo de Jack Welch e Milton Friedman, onde priorizamos o acionista acima do cliente e do empregado, onde priorizamos o trimestre em vez da sobrevivência do negócio, onde o curto prazo se tornou tudo. E a supremacia dos acionistas se tornou tudo.
Começamos a usar pessoas para controlar as finanças. Fizemos demissões em massa para atender nossas projeções trimestrais ou anuais. Somos lucrativos, mas não tão lucrativos quanto prometemos a Wall Street, então você vai perder seu emprego. Desculpe nada, pessoal, é apenas negócios. E o capitalismo está muito quebrado. E eu acho que o perigo é que as pessoas estão tentando jogar o bebê fora junto com a água do banho. Elas estão tentando descartar todo o capitalismo porque o sistema em que estamos realmente está bagunçado. Mas o capitalismo é incrível. Esta versão do capitalismo é terrível. Você acha que Esta versão poderíamos... do capitalismo é conduzida por caras financeiros que falam em línguas que eu definitivamente não consigo entender. E a propósito, não acho que eles mesmos conseguem entender a maior parte do tempo, que é deles e que o mercado de ações foi inventado para que o trabalhador americano médio pudesse participar da riqueza de uma nação. Certo, foi por isso que as ações e o mercado de ações existem para a classe média. A classe média mal está mais no mercado de ações. Agora é o playground do 1% e eles estão usando nossas instituições nacionais para ganho pessoal. E então quero dizer, basta falar com qualquer um de finanças. Converse com qualquer um deles e pergunte que bem social você está fazendo, que contribuição você está dando à sociedade. Todos dizem a mesma bobagem. Estamos contribuindo para a economia, estamos ajudando a fornecer empregos. Então, por que estão de acordo com demissões em massa se importam tanto com a criação de empregos? Você se importa tanto com a criação de empregos porque não está lutando com unhas e dentes para garantir que as demissões sejam uma última opção e não a primeira linha de defesa? Sabe, é tudo racionalização. É só lucro pessoal. É só isso, entende? E se alguém que talvez esteja administrando um desses negócios ou outra perspectiva possa ser... Bem, você mencionou concorrência. Para eu competir e não deixar outra pessoa monopolizar este setor ou esta área de negócios, preciso ter mais fluxo de caixa e, por isso, preciso deixar ir algumas pessoas ou fazer demissões em massa. Seja o que for. Não estou justificando. Só estou dizendo. E se eles vierem e disserem essa é a única maneira de competir, caso contrário, nossas ações vão a zero. Última e ninguém linha de investirá no nosso defesa, negócio. não a primeira, não as primeiras demissões. Eu não sou contra elas desde que sejam essenciais. Quantos CEOs de empresas públicas perderam seus resultados trimestrais? Elas são lucrativas. Não é como se estivessem perdendo dinheiro. Certo. Eles prometeram X% e fizeram X menos 4%. E eles estão sendo duramente criticados pela classe de analistas cujos bônus dependem não do sucesso da sua empresa, certo? Esse é o problema, entendeu? Entendi. Não é que você esteja fazendo um argumento essencial. Estou dizendo que não somos tão lucrativos quanto prometemos, sem mencionar o fato de que tudo bem, vamos ficar com isso. Eu nem me importo, não somos tão lucrativos quanto prometemos. Tudo bem, vamos apenas seguir com isso, certo? Em vez de apenas dizer que erramos nossos números, tudo bem. Faremos melhor da próxima vez, pessoal. Vamos descobrir o que fizemos, tentar novamente, certo? Quantos deles já foram e disseram, olha, estou sob uma enorme pressão de Wall Street, uma enorme pressão sobre mim. Eu nem acho que você entende a pressão que estou passando. Estão me pressionando para fazer demissões. Eles me dizem que tenho que cortar despesas em 10%. Eu não quero, então quero que todos vocês vão. Ei, meus líderes, quero que vocês vão para todas as suas divisões. Quero que vocês vão para as suas linhas de frente. Vão para seus júniors, seus intermediários, seu nível médio e digam isso a eles. Temos que cortar 10% e eu não quero fazer isso com pessoas. Me encontre 10%. Vá me encontrar 10%. Porque se não conseguirmos encontrar 10%, a pressão é esmagadora. Talvez eu tenha que demitir pessoas e eu não quero isso. Quantos CEOs já fizeram isso? Quantos CEOs já pediram às suas equipes de linha de frente para ajudá-los? Não, nenhum. Não acontece. Não acontece. Nós... Olhe para toda a função de recursos humanos. Seu. O CHRO médio recebe bônus. Mas como? Por quão eficientemente fizeram as demissões? Incorreto. Uma pessoa de RH deve estar na mesa executiva como a voz do funcionário. E quando o CEO ou o C, mais provavelmente o CFO diz, acho que precisamos de corte, você sabe, 10% da nossa força de trabalho, blá, blá, blá. Esse CHRO deveria dizer, não toque no meu pessoal, encontre esse dinheiro em outro lugar. Não é isso que está acontecendo. Eles dizem, sim, senhor, demissões feitas eficientemente. Não, está tudo bagunçado. Não é de se admirar que as pessoas estejam chateadas. Não é de se admirar que os jovens estejam votando em populistas da esquerda ou da direita, seja Bernie Sanders ou Donald Trump.
Eu entendo o crescimento do populismo. É porque o sistema não está funcionando para o trabalhador americano médio em ambos os lados. É por isso que vemos um aumento do populismo. Você não está falando se há 1% da organização que não está chegando no horário, não está fazendo o seu trabalho e consistentemente não está melhorando? Tudo bem deixar essas pessoas irem. Se eles... não aceitarem treinamento. Certo. Mas você está apenas dizendo se eles... Você não demite alguém apenas porque tem um desempenho abaixo do padrão. Você não demite alguém apenas porque é difícil conviver com ele. Você os treina. Você sabe disso. Claro. Claro. Estamos mais Certo, falando você tipo, os treina. ok, só precisamos que 10% desapareça Eu preciso dos meus números de volta. Sim, Eu preciso claro. de você terminado. É a primeira escolha, Claro. certo? E então eles ficam surpresos por terem problemas de moral que duram anos além do aumento financeiro de curto prazo que conseguiram. Ok. Idiotas. Quero dizer, essas coisas não é ciência de foguetes. Como se eu não fosse inteligente o suficiente para administrar uma empresa pública internacional de bilhões. Isso prova que essa parte é realmente fácil, porque se eu entendo, eu sei que eles entendem com certeza. Isso significa que eles devem Claro. estar ignorando, certo? Porque Ok. eles são definitivamente mais inteligentes do que eu. Então, o que precisa mudar para que isso comece a acontecer nas grandes corporações? Precisamos de novos líderes. Precisamos de novos líderes com um senso ético. Precisamos de novos líderes que estejam dispostos a fazer mudanças mesmo que a lei não exija. Precisamos de líderes que usem demissões apenas em situações extremamente necessárias e como último recurso, não como primeira opção. Precisamos de líderes que construam negócios para contribuir com a sociedade, não apenas para ganhar dinheiro, onde descartamos Milton Friedman, literalmente o jogamos fora e dizemos que ele estava errado. O propósito de um negócio não é apenas ganhar dinheiro dentro dos limites da lei. O propósito do negócio é contribuir para algo maior do que ele mesmo. E se você for bom em fazer isso, ganhará muito dinheiro. Eu gosto de pensar em um negócio como um carro, certo? Nós não compramos carros apenas para poder comprar gasolina. Esse não é o propósito de um carro, simplesmente para conseguir mais gasolina, certo? O propósito de um carro é ir a algum lugar. E do que você precisa para fazer esse carro andar? Gasolina, dinheiro. O propósito de uma empresa é ir a algum lugar. O propósito de uma empresa é movimentar e motivar, contribuir, tornar minha vida um pouco melhor, um pouco mais fácil, um pouco mais divertida, seja o que for, um pouco mais conveniente. Eu não me importo. Contribua para a minha vida de alguma forma, de qualquer jeito, mesmo que seja apenas para me fazer sorrir. E se você conseguir fazer isso, eu lhe darei dinheiro e esse dinheiro irá impulsioná-lo a fazer isso ainda mais. E o CEO é a pessoa que está no assento do motorista, olhando pela janela da frente, não o pedal do acelerador, não o mostrador do combustível, e dizendo, nós vamos para lá. E o CEO é aquele que observa o mostrador do combustível dizendo, ok, desacelere, vá Sim. mais rápido, mova-se, ok, você está bem. O CEO deve estar olhando pela janela da frente. Mas com muita frequência temos CEOs obcecados com o mostrador do combustível, o medidor de combustível, certo? E todas as pessoas tipo, eu gosto de onde você está indo, posso me juntar? Esses são chamados de funcionários, então esquecemos completamente por que as empresas existem. Elas deveriam tornar a vida um pouco melhor, um pouco mais fácil, um pouco mais divertida, um pouco mais conveniente, seja o que for, certo? Isso. E a competição é quem pode fazer isso melhor? Em um mundo Eu capitalista... sempre fico todo agitado quando se trata de Eu trabalho. gosto disso. Eu gosto. Em uma sociedade capitalista, ouvi você dizer que precisa de concorrência. Sim, gostamos de competição. Nós A gostamos de competição nos porque ela motiva, nos impulsiona torna a inovação melhores. e o crescimento. Não podemos ter um produto Você ruim. sabe disso. Corra sozinho, você corre. Você participa de uma corrida. Se esforçando. Corre mais rápido. Corri o meu melhor tempo na corrida de ação de graça semana passada. Claro. E aí eu Foi uma estava corrida. tipo, uma Ou corrida. você e eu sabemos disso, você vai correr, você escolhe alguém e finge. Ah, sim. Você realmente vai o mais rápido que Então pode. você sim. simplesmente corre à frente deles. Depois você escolhe outra Sim, pessoa e corre à frente exatamente. dela. Exatamente. Mas o capitalismo você adora. Sim, eu acho que o capitalismo é fantástico. E precisamos de concorrência. Correto. Mas voltando meio que para o A começo... propósito, o comunismo não funciona. Sabemos disso porque as pessoas são gananciosas. Sim, exatamente. Sim, Alguns sim. são mais do que outros. Exatamente. Parece algo que estamos perdendo ou algo que se perde na tradução, digamos, em um mundo competitivo capitalista, onde é necessário, pois o comunismo não funciona porque as pessoas são gananciosas, é colaboração. Sim. E também voltando à ideia de amizade, amigos colaboram de forma não comercial, mas talvez também. Mas é uma colaboração de atividades, de ideias, de palavras, valores compartilhados, de conversas, viagens, seja o que for. Você está experimentando a vida em um ambiente colaborativo, certo? Nós somos biologicamente projetados para isso. Por Sim. isso. Exatamente, sim. Mas quando vivemos em uma, se você faz parte de uma empresa, talvez tenha amigos dentro da empresa. Mas agora há competição, porque estamos ganhando dinheiro. Você já assistiu ao The Great British Baking Show, The Bake Off? Acho que já vi alguns trechos, mas não o todo. Ou seja, esse programa é uma metáfora de como a vida deveria ser, certo? É uma competição.
Existem vencedores e perdedores. Alguém é eliminado todo mês, toda semana. E alguém é o melhor padeiro toda semana. E eles se ajudam. Na verdade, eu estava assistindo a temporada final, o episódio final, nesta semana. Eles estão competindo para ser a estrela, competindo para ser o vencedor de toda a competição. E alguém estava tendo dificuldades e disse, você pode me ajudar? E o outro cara veio correndo e disse, claro que sim. Sério? Eles estão competindo para ganhar. Eles não estão competindo para fazer o outro perder. Acabei de sentir um Tá arrepio. bom? Está bem. Você sabe que é interessante quando você está dizendo isso? Não quero interromper. Mas algo que me veio à mente é que quando eu era decatleta, como atleta, eu posso me relacionar com isso. O decatlo são 10 eventos em um evento de atletismo. Eu sei o que é um decatlo. Eu era pra um aqueles que grande não fã sabem. do Daley Thompson quando era criança. Sim, sim, exatamente. Aí está. Então, há uma beleza em fazer o decatlo, pelo menos da maneira como eu vivia. E você quer ganhar. E são 10 provas. Você está tentando ganhar em cada uma delas. Por alguma razão, quando entrei no decatlo, foi uma das experiências mais bonitas como atleta que já tive. Porque posso ser melhor no salto em altura do que outra pessoa. Mas estou torcendo pelo outro cara, aquele que estou tentando vencer. Ei, você pode superar isso. Deixe-me dar algumas dicas e estratégias. Pode haver alguém que é melhor no salto com vara do que eu que está me apoiando em uma altura mais baixa, tentando passar a barra. E tipo, mandou bem, e aqui está onde você pode usar minha vara. Sabe? Seja lá o que for. Foi como essa coisa Eu linda. ouvi isso sobre o decatlo. Eu não sei se é... Eu me pergunto o que há no decatlo em comparação Eu com acho que é outros tão esportes. difícil. Ou porque há variedade. Eu não sei o que é. Acho que é tão difícil e você não vai ser o melhor em todos os eventos. Você Sim. não é o melhor E assim em tudo. vocês se apoiam. Você pode ser o melhor em 1 ou 2 dos 10 do grupo em que está competindo. De um total de 20 caras contra quem você está competindo. Sim. E você sabe como é difícil melhorar em alguns desses eventos técnicos. É tão desafiador. E acho que há um nível de respeito também com seu competidor, tipo, cara, ele também é um decatleta. Eu sei o quanto ele teve que treinar nos 110 metros com barreiras, no salto com vara, no lançamento de disco e no arremesso de peso. É como se ele apenas aguentasse a dor. E é tipo, então você meio que respeita, você quer vencê-los, mas é como se você construísse uma irmandade com Isso seus faz concorrentes. sentido para mim. E, E essa é a metáfora. Concurso de culinária ou um decatlo. exatamente, e está se tornando o seu melhor. É como se você talvez não vença o melhor cara, mas você Sim. melhorou e teve melhores recordes pessoais nesses diferentes eventos. E acho que é isso. Está tudo bem competir para ganhar, mas não se pode competir para que a outra pessoa perca. E acho que confundimos os dois. E só olhar para a nossa política, certo? Houve um tempo em nossa política onde 80% das negociações aconteciam a portas fechadas e 20% era para as câmeras. Agora é 100% para as câmeras, certo? E o que eles faziam era chegar a um acordo que ambas as partes pudessem apresentar aos seus eleitores e dizer, conseguimos o que queríamos. Agora não basta dizer, conseguimos o que queríamos. Eles também têm que dizer, e eles não conseguiram nada. E adivinha quem perde? Todos nós, certo? Isso. E assim, novamente, esses são jogos infinitos, em um jogo finito, onde há começo, meio e fim. Com certeza há um vencedor e um perdedor, mas nos negócios ou na vida, Sim, nos relacionamentos relacionamentos. você pode ganhar Sim. sem que outras pessoas percam. Você pode atingir suas metas, superar seus números, e isso não significa que a outra empresa precise falir. 100%. Certo? Tipo, você pode competir para ganhar, mas não pode competir para o outro perder. E por alguma razão, nos dias de hoje, não é suficiente para nós apenas vencer. Também queremos garantir que os outros, ao nosso redor, percam, e isso é um absurdo. E é por isso que eu digo, isso está voltando ao ponto de partida. É por isso que a comparação é o ladrão da alegria, porque não basta que a sua vida seja boa, você quer que sua vida seja melhor do que a de outra pessoa, quer que a vida de outra pessoa sofra para que você possa se sentir melhor. Por que você não pode simplesmente ser feliz com o que você tem? Por que você não pode simplesmente ser grato? Eles têm mais dinheiro do que você, mas seus filhos são melhores. Interessante. É como se não passássemos tempo suficiente, por isso que você tem a prática da gratidão. Parece meio sentimental, você sabe, meio hippie, mas eu juro, você acorda mandala de manhã funcionaria. ou antes de ir para a cama à noite, especialmente se você tem alguém dormindo ao seu lado. E só diz, podemos passar 1 minuto, mesmo se você fizer sozinho, e só dizer 5 coisas pelas quais somos gratos, mesmo que seja a mesma coisa todas as noites. Eu amo nossa família. Eu amo nosso lar. Adorei o jantar que você fez esta noite para nós. Adoro quando saímos de férias e adoro que temos outras férias chegando. E você percebe muito rapidamente a vida é bastante boa. A vida é boa! Mas quando jogamos o jogo da comparação, tudo em que nos concentramos são as coisas que estão faltando. Você consegue imaginar ir para a cama à noite e falar sobre todas as coisas que odeio na minha vida e todas as coisas que estão faltando? Exaustivo. Todos nós ficaríamos deprimidos. Sim.
E as pessoas fazem isso o tempo todo. E fazemos isso o tempo todo, e sabe uma coisa que me ajudou? Eu preciso ter o Instagram porque preciso dar uma olhada nele para o trabalho de vez em quando. Eu apaguei. Você pode ocultar no iPhone, você pode ocultar um aplicativo de qualquer lugar do seu telefone. Está apenas escondido, e você tem que procurar por ele para encontrá-lo. E eu tirei das sugestões de pesquisa, o que você também pode fazer. Meu Então, Deus. literalmente, ele não aparece em lugar nenhum a menos que eu digite INST, e então ele aparece. Meu uso do Instagram despencou. Uau, despencou, Porque não é acessível, é tipo, sabe quando você está apenas olhando para o seu telefone porque está entediado e está apenas passando a tela, você está tipo clicando no Instagram. É que eu não estou clicando de certas maneiras e não estou procurando por isso porque eu não preciso. Ah, e eu Só bem. desliguei Sim, eu todas não as tenho notificações, isso é um grande também. Isso foi ótimo, sim, eu não tenho isso. Eu desliguei todas as minhas notificações, mas só por não ter isso visível, eu sou uma pessoa mais feliz. Uau. Pensei em algumas coisas nos últimos meses. Não sei se vou fazê-las, mas pensei nisso. Meu pai nunca nos deixou assistir ao noticiário. E por isso, eu ainda não assisto ao noticiário hoje. Que sorte. Que sorte, que sorte. Mas eu também não me sinto ansioso e estressado com o dia a dia, tipo, tudo isso está acontecendo. O mundo está desmoronando. Parece que é isso quando assisto às notícias. Sabe, quando vejo um clipe aqui e ali, eu estou... Tipo, nossa, parece que há tanta coisa ruim acontecendo. O que há? Mas eu escolho olhar para o que é bom acontecendo e focar na gratidão pelo que é bom e focar em como posso continuar a melhorar o que é bom ou melhorar um pouco do que é ruim sem focar tanto nisso e o mundo está acabando. Mas estive pensando sobre O mundo não está acabando. Tem dificuldades, mas não está acabando. Com certeza, sim. Mas lá, há muita beleza também, se você focar na beleza, eu acho. Mas eu pensei sobre isso. Conseguir um número de telefone novo, número 1, porque recebo toneladas de mensagens de texto e chamadas de golpe o dia todo e estou tipo, então mantenho tudo no mudo no meu telefone, certo? Já faço isso só porque não Claro. quero receber notificações de chamadas recebidas. Então pensei que, se conseguisse um número novo e colocasse tipo, sei lá, os 100 melhores nomes de pessoas que conheço ou algo assim, e apenas limitasse as distrações em geral, e pensei sobre isso. Parar de seguir todo mundo, o que é algo meio grande no Instagram pra mim, tipo, não sei se devo fazer isso. Você só Você pode silencia todo simplesmente mundo. silenciar todos. Talvez eu possa só fazer isso. Só Eu para não comecei a receber silenciar conteúdo e pessoas, coisas, tipo, certo? muitas pessoas. Tá bom. Sim, talvez eu siga Sim, isso. eu não quero ofender ninguém. É moeda social. porque É isso, moeda tipo, vou social. ofender alguém se eu fizer isso? Tipo, não Notei tenho. amigos que não conversavam há um tempo e me seguiram tipo, o quê? Bom, vou deixar de te seguir então. Por que isso? Por que Porque as pessoas estamos- fazem isso? É Por uma que não? encenação. É agressão passiva. Por que as pessoas ficam magoadas quando alguém deixa de seguir? É agressão passiva. Como não ser convidado para a festa de aniversário? É ativamente não, e isso está dizendo a todos que Louis não está convidado. Só quero que Louis saiba. Ei, Louis, você não está convidado para a minha festa de aniversário. Só quero que você saiba. Então está tudo bem. Mas sim, eu acho que é verdade. Apenas silencie todo mundo. Apenas silencie todo mundo. Tá bom. Só para eu não receber atualizações ou simplesmente não abra o Instagram. Patreon. E sempre diga não às notificações. Sim, permitir notificações? Não. Eu tenho notificações ativadas para mensagens de texto, chamadas telefônicas. E eu acho que é isso. Todas as outras Sim. notificações do meu telefone estão desativadas. Mensagens de texto e chamadas telefônicas são as únicas coisas permitidas. E até mesmo as chamadas telefônicas não tocam. Meu telefone não vibra. Não há barulho quando essa chamada chega. E então eu digo, perdi uma chamada. E eu liguei de Sim, volta isso para é eles. bom. Isso é sábio, eu acho. Então, basicamente, a única coisa... E eu sempre deixo meu celular no silencioso, sempre. Eu também. Isso Eu com também. certeza deixa as pessoas Eu nunca loucas. deixo ele ligado. Mas também a coisa que tenho praticado é não ter meu celular perto de mim. Então você tem seu celular no bolso? Sim, o seu está ali. Sim, o meu seu está celular ali. está no outro Sim, cômodo. sim. Eu coloco o meu no mudo para não ter zumbidos Mas nem não nada. está no mudo. Você deve colocá-lo Isso no é modo bom. avião, porque você ainda sabe que as coisas estão chegando. Eu não ouço nem Mas sinto. você sabe que eles estão chegando. Quando chegar, então, quando isso, então podemos. Um dos seus vídeos que eu vi no passado Há foi você dados falando sobre isso? Sim, sim. Telefone na mesa aqui. Sim, Você sim. sabe. Ou virado para cima, ou virado para baixo. Ou seja lá o que for. Porque você ainda está esperando por alguma coisa. Claro, certo? existem dados sobre isso. Vou errar nos números, mas Sim, você sim. vai entender o ponto, certo? Que é quando você tem um telefone na mesa com a tela para cima, você é meio como se estivesse distraído 70% do tempo ou algo assim. É como ridiculamente alto se o telefone estiver desligado, mas você ainda fica olhando para ele o tempo todo, sabe? Se perguntando o que está chegando. Se estiver ligado e na sua bolsa ao lado de você, você está distraído 10% do tempo. Uau, você ainda está distraído. Eu acredito que sim. Acredite é nisso. louco. Está na sua bolsa sim, é louco. Então se você colocá-lo no modo Sala avião, você diferente, sabe sim. que nada está chegando. Ou desligue. Ou desligue. Desligue, coloque no modo avião e deixe em outro cômodo. Isso é Eu faço bom. isso o tempo todo agora e acho realmente relaxante.
relaxante. Tá Que bom, bom. porque sei que nada está chegando nem está perto de mim. Sim, geralmente deixo no meu outro quarto, mas minha noiva me ligou logo antes. Mas sim, isso é um... Eu geralmente deixo no meu escritório em uma parte completamente separada. Mas sim, Escuto a desculpa. ela estava voando e ela não tinha me respondido em 3 horas. Então eu fiquei tipo, de qualquer forma. Ela não Ela está em um avião. Ela pousou. Mas os pais são os piores nesse aspecto. É Existem claro. escolas que querem proibir celulares, mas são os pais que dizem não. Acho que as escolas devem proibir celulares. Eu acho que eles deveriam banir o celular também. Os pais dizem, e se houver uma emergência? É só Apenas ligar para a ligue pra eles, secretaria. exatamente. Eles sabem onde seu filho está. Quando éramos crianças, eles diziam, você precisa ir para a secretaria. Sim, Você sabe exatamente. que sua avó não Eles gostava ligaram disso. para o seu escritório. Você Foi sabe, isso. tipo, eles apenas te disseram o escritório deles, nós sabemos como, Sim, nós sabemos sim. onde a criança está o dia todo. Sim, você sabe, número 1 e número 2, não há emergências. São os pais ligando e dizendo a que horas você quer que eu te busque. Então deixe as crianças manterem seus telefones nos armários. Eu acho que Com deveriam, com certeza. certeza, mas não deveria haver telefones em uma sala de aula, nenhum. Eles deveriam ser banidos. São os pais que são os grandes infratores. Isso é loucura. É loucura. Sabe, eu preciso entrar em contato com meu filho caso haja uma emergência. Quantas emergências você tem por semana? Não, nenhuma. Uma vez por ano, se Talvez. você tiver Se você tiver sorte ou azar, está quase zero. é quase zero. Você só liga para o diretor O para princípio cortar. a destacar é, sim, o número de vezes que fui chamado na minha sala de aula e em toda a minha vida no ensino fundamental e médio foi talvez 2 vezes. Eu Como não eles- acho. Eu não acho. Talvez 2 Acho que vezes. Nunca. Sim. Não acho que houve um momento para mim. Quer dizer, voltando ao capitalismo, competição e colaboração. Você sente que os amigos são mais colaboradores ou mais competitivos uns com os outros na sociedade de hoje? Quando estão motivados, quando vem gritos, competição e brigas na Quero televisão. dizer, se você está Se você inseguro está- sobre algo, você se sentirá competitivo com seus amigos. E acho que isso é mais um sinal de algo que você está passando. Todos nós já passamos por isso. Eu definitivamente já fui competitivo com amigos. Sério? Claro, com certeza. É porque eu não estou bem e o sucesso deles me lembra daquilo que estou tendo dificuldades. Então você é um bom amigo se está competindo com seu amigo? Amigo, acho que você é um bom amigo se for aberto com seu amigo sobre o que está passando. Ei, posso falar com você por um minuto? Estou passando por algumas coisas e estou sentindo coisas que me deixam realmente desconfortável. Como estou ficando com ciúmes do seu sucesso e isso é complicado porque estou tão orgulhoso de você e tão feliz por você. Posso apenas falar com você sobre o que estou passando na minha vida? Porque eu não acho que estou em um bom lugar se estou tendo esse sentimento. Sabe? Ciúmes é um sentimento, como feliz, triste, bravo e... Você sabe, é a mesma coisa em relacionamentos. Normalmente, quando sentimos ciúmes, o que fazemos é exigir que nosso parceiro mude seu comportamento para que não tenhamos que lidar com cara. nossas inseguranças. Não é? Tipo, como você se atreve a falar com sua ex? Como você se atreve a olhar para aquela barista bonita? Eles estão te obrigando a mudar seus comportamentos. Eles não precisam fazer isso em oposição a ei, amor, fiquei com muitos ciúmes quando você ligou para seu ex e sei que vocês são amigos há muito tempo antes de me conhecer. Posso apenas conversar com você sobre isso? Acho que estou passando por algumas coisas, você pode me ouvir por um pouco? Certo? Agora você pode dizer, sabe de uma coisa? Vou falar menos com ela porque quero ser solidário com você e sua jornada. Mas essa é a sua escolha para mudar seu comportamento em apoio ao seu parceiro. Sim. Mas eu acho que é o mesmo em assuntos de trabalho. A capacidade de entender que o ciúme é um sentimento e é o seu sentimento, e você precisa ser capaz de lidar com suas inseguranças e não pode ficar bravo com seu amigo por ser bem-sucedido. Você não pode ficar bravo com seu amigo por alcançar algo que você gostaria de alcançar. Mas você pode olhar para si mesmo e perguntar, eu não estou fazendo algo? E é por isso que voltamos ao que eu disse antes, que é trabalhar em direção ao que você quer fazer. E então, se você conseguir, aceite que você venceu. Porque aquele sentimento de se comparar aos seus amigos realmente diminui muito. Foi o que aconteceu comigo. Como você se sente nesta fase da sua vida? Você tem apenas 51 anos e ainda é muito jovem, mas já realizou tanto em grande escala, sabe? Os livros, as palestras TED, as conferências, os negócios. Você sabe, você está entre as pessoas mais, você sabe, inteligentes e bem-sucedidas do mundo. Você tem amigos poderosos, todas essas coisas. Você fez tudo certo? Mas como você não olha para trás e diz, meus melhores dias ficaram para trás como se eu tivesse vencido. Então eu simplesmente sigo o resto da minha vida. Não. Na minha vida, Não. ou... Não. Então deixe-me. Eu penso na minha vida como um iceberg, certo? Que quando eu estava começando, eu tinha uma visão do mundo que existia, que poderia existir, mas ainda não existia. Então todo o iceberg estava sob o oceano. Eu podia vê-lo, mas ninguém mais podia vê-lo, sim. Sim. Então eu estava tentando descrever o que vi, mas as pessoas não entendiam, sabe? E então algumas pessoas meio que entenderam o que eu estava tentando dizer, ou as coisas que eu estava colocando no mundo me ajudaram a articular isso. Então uma parte do iceberg apareceu e as pessoas disseram, agora eu entendo o que você está tentando fazer
fazer aqui. Isso é incrível. E então elas me ajudaram porque viram o que eu estava tentando construir, porque viram o que estava acima do oceano. Mas o que vi estava sob o oceano, constantemente. Tipo, ainda tenho muito mais a fazer. E não importa o quanto eu tenha realizado, sabe? Escrevi alguns livros, você sabe. Já ganhei na loteria da internet mais de uma vez, o que é incrível, você sabe. E mais do iceberg aparece. Então, as pessoas agora, você sabe, meio que sabem no que acredito, sabem a visão que tenho do mundo que estou tentando construir, sabem ou compram a ideia ou não, sabe? Tipo, sou bem previsível, você sabe? Em outras palavras, mais do iceberg está aparecendo e as pessoas olham para o que está acima da linha do oceano, acima da linha do mar e dizem, uau, olha só tudo que você conquistou. E eu ainda posso ver tudo que está abaixo do oceano. Tipo, Uau! ainda há mais a fazer. Mas eu não estou movendo minhas metas. Eu não estou tentando pegar um iceberg diferente. Eu só sei que essa visão é infinita. Todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho. Todos são ideais irrealista e inalcançável, mas vou morrer tentando. E é esse o ponto. Eu imagino um mundo de paz mundial onde podemos resolver conflitos pacificamente. Nunca vou conseguir, mas vou tentar. Eu imagino um mundo em que as pessoas acordem todas as manhãs inspiradas, sentindo-se seguras onde quer que estejam e terminem o dia realizadas pelo trabalho que fazem. Nunca vou alcançar isso, mas vou morrer tentando. Então, quando digo que tenho o que quero dizer é: há um iceberg acima do oceano. O que quero dizer é que não estou mais vivendo em um mundo de fantasias. O que quero dizer é que tenho impulso. O que quero dizer é que tenho ajuda. O que quero dizer é que o movimento está avançando, e este é o meu padrão. No entanto, como qualquer outra pessoa queira definir, isso depende delas. Você sabe, a pior coisa que você pode fazer é adotar o padrão de outra pessoa e torná-lo seu, entendeu? Isso é para mim. Para mim era sobre impulso. Sempre foi sobre impulso que eu queria fazer algo que pudesse me sobreviver. E se você olhar, sabe, classe de... E eu odeio o termo, mas vamos usar o termo que as pessoas usam, líderes de pensamento, que é o erro que muitos deles cometem. E eu chamo isso de problema Oprah. Qual é o problema com a Oprah? Errado. Oprah é incrível, ela é uma força da natureza, ela é inspiradora, ela é incrível. Todos nós reverenciamos Oprah. Ela é uma moeda, sabe? As pessoas perguntam se aquela pessoa é boa no que faz. Essa é uma pessoa da Oprah. Você fica tipo, oh, uau, Sim, sabe? sim. Tipo, se você está conectado com Oprah, você conseguiu. O erro de Oprah, ela colocou seu rosto e nome em absolutamente tudo. Ela estava na capa de cada edição da revista Oprah. Ela tem seu rosto na capa de cada livro. Então, o que acontece quando não há Oprah? O que acontece com a empresa? O que acontece com o movimento? Posso prever. Ele morre. Sério? Você acha que alguém se importa com a revista Oprah quando Oprah não está por perto? O que a rede de Oprah representa sem ela? Força da natureza. Quem fez o que fazia sentido estratégico, que é alavancar a marca? Mas a que custo? O custo é que provavelmente só sobreviverá por uma vida poderosa, sim, mas não além disso. E então, eu não coloco meu rosto em nenhum livro, porque tenho medo do problema da Oprah. Eu não quero meu rosto e nome em tudo. E eu tenho resistido muito. Minha equipe às vezes briga comigo porque ninguém pesquisa o nome da minha empresa. Eles me pesquisam. E então eu tive que reconhecer que tenho que deixar de lado um pouco disso por questão de praticidade. Mas eu tenho um medo mortal de tornar tudo sobre mim. O que você acha que será a coisa da qual você mais se orgulhará de ter realizado quando tudo estiver dito e feito? Bom, quero dizer, eu acrescentei algo à língua inglesa. Acho isso incrível, tipo o conceito de por que jornalistas, empresas, CEOs, analistas, quem quer que seja, falam sobre o porquê deles. Eles usam o conceito de porquê como um substantivo, tipo, qual é o seu porquê? Aquela empresa não sabe o seu porquê. Eles precisam. E eles não me citam. O Wall Street Journal dirá, o problema com aquela empresa é que eles não sabem o seu porquê. E eles não fazem referência a nenhum do meu trabalho. Está apenas no vocabulário. E antes do meu trabalho, isso não existia. Estou tão orgulhoso disso. Estou tão orgulhoso disso. E a melhor parte é que não está associado a mim. Isso é o que mais me orgulha, que a maioria das pessoas não sabe. Aquilo que eu estava trabalhando todos aqueles anos atrás, agora é apenas parte da vida e, para mim, posso relaxar e ninguém saberá meu nome. Não me importo se meu nome for esquecido. Quero ser uma daquelas estrelas que ninguém sabe quem são. Acho isso ótimo. Deixe outra pessoa, sabe? Mas saber que algo que eu fiz contribuiu para a compreensão das pessoas sobre o mundo, desconectado de mim, eu terminei.
todo o resto são cerejas. Legal. Qual seria, na sua opinião, a realização de que mais se orgulha que não está relacionada a negócios ou sociedade? Sou um tio muito legal. Sim, Eu amo ser tio. Eu amo minha sobrinha e meu sobrinho. Minha família me motiva como se eu fosse o pai deles. você teria filhos algum dia ou não? Quero dizer, estou mais apaixonado pela ideia de parceria do que pela ideia de ter filhos. Tipo, gosto da ideia de criar filhos com alguém. Então, meu objetivo não é ter um filho. Meu objetivo é encontrar alguém que eu ame tanto que eu queira ter a vida de criar uma família com essa pessoa. Tipo, eu sempre ficava emocionado quando via minha irmã e meu cunhado dividindo as tarefas. Eu só ficava na casa deles e pensava, ok, você dá banho nas crianças, eu limpo tudo certo, certo, certo. E eu ficava tipo, ah, isso é tão legal. E até agora, tipo, ok, você pega, sabe, você pega este da escola. Eu vou pegar aquele, sabe, do treino de vôlei. Sim! E a divisão do trabalho e a organização, acho isso incrível. É uma máquina bem ajustada. É isso que eu amo na parceria. Eu amo parceria e divisão de trabalho. Eu só acho que é a melhor coisa do mundo. Então você pode ter uma família no futuro ou está aberto a isso? Não estou fechado a isso. Você não é contra isso? Não sou contra. Quão importante você acha que a família é na América e para a sociedade? É essencial. Quero dizer, você sabe, seja família ou amigos que são como família. Sabe, acho que temos que nos comportar para a sociedade. Temos que agir de uma certa maneira. Existem níveis de decoro. Maneiras, valores, moral e E ética. você basicamente disse que pode ser você mesmo onde não. Você não pode. Você tem que ser. Você não é, você não deveria não ser você mesmo. Você deve sempre ser você com certeza. Mas você suaviza as arestas como você e eu. Tipo, eu falo palavrões como um marinheiro Claro. quando não estou na câmera. Claro, estou na câmera. Sim, sim, eu diminui um pouco. Sim, sim. Sim, sim, certo? Você é você, mas Eu menos. ainda sou eu. Eu ainda sou assim, tipo, se você sair comigo em particular, é isso que você vai ver. Sim, com alguns palavrões, Um sim. pouco mais de palavrões, sabe? Um pouco mais de irreverência, sabe? Eu ainda sou eu, mas você suaviza as arestas dependendo de como você está com seus amigos. É bem diferente de como você está em uma entrevista. Como você está em um primeiro encontro é bem diferente de como você está em um 10º encontro, certo? E ainda é tudo você, mas você precisa se adaptar à situação. Não temos escolha quanto ao funcionamento da sociedade. Se todos apenas quiséssemos ser nossos verdadeiros eus o tempo todo, a sociedade entraria em colapso. Seria um caos. Caos. Seria um Então, caos. a ideia de se adaptar e moldar para se adequar à situação, você tem que ser um pouco diferente no trabalho do que é com seus amigos. As piadas que você faz com seus amigos, você não pode fazer no trabalho. Não é permitido, certo? Você talvez seja demitido. Você está demitido, querido. Você pode ser demitido. Então, ou você vai chatear alguém onde você não está chateando seus amigos, certo? Então, você tem que fazer isso. E então, o valor da família, e mais importante do que o valor dos amigos, é que esse é o único lugar nesses ambientes íntimos onde você pode deixar tudo ir. Certo, e pode Então, ser aceito, sim, sim. Pode ser estranho e irreverente, e pode ser rude, e pode falar bobagens, e pode deixar todas as suas inseguranças à mostra, em vez de escondê-las todos os dias, que é o que somos todos muito bons em fazer, esconder nossas inseguranças diariamente, como em um primeiro encontro. Não coloque todas as suas inseguranças na mesa. Não é uma boa ideia para o primeiro certeza. encontro. Com certeza, até o seu 10º encontro. Aí você começa a mostrar alguma vulnerabilidade. Mas com os seus amigos está tudo às claras. E é por isso que os amigos são importantes, porque se você está jogando pelas regras da sociedade, se você está se limitando para se conformar, o que as pessoas vão pensar? Elas não estão pensando em nada. Você está sozinho com seus amigos. O que as pessoas vão pensar de mim? Elas não pensarão em nada. Eles não estão pensando em você. E é por isso que os amigos são importantes, porque você precisa ter a liberdade de ser seu verdadeiro eu, completamente exposto com todas as esquisitices e verrugas. Simplesmente exposto, e você não se sente julgado e se sente seguro e amado. E é por isso que os amigos são importantes, porque se você está fingindo, essa é a palavra errada. Se você está se adaptando e suavizando para a sociedade, e se adaptando e suavizando em particular, você vai se sentir solitário e desconfortável. Se você é completamente maluco com seus amigos, e depois também é completamente maluco em público, as pessoas vão ficar tipo, ah, não. Isso mesmo. E eu vi isso, tipo, eu conheço um cara que faz coisas como nós fazemos e ele é muito irreverente. Ele fala palavrões no palco. Quero dizer,
Ele é, ele é bruto. É assim que ele é em privado e como ele é em público, e sua carreira é ótima. Mas eu também sei que ele não é convidado para certos shows. Ah, certo, certo. Por Por causa causa disso, você disso, sabe, personalidade. Isso pode fazer com que ele seja convidado para certas coisas por causa disso. Mas não ser convidado acho também. que os desconvites acontecem Claro, mais claro, do claro. que os convites, sabe? E eles só desejam que ele Ok, pare ok. de xingar, porque o público não quer isso. E se ele não liga, então ele não se importa. Exatamente, sim. Mas, Mas, você sabe, a questão é que há custos. claro, é claro. Há um Tem um preço, há um preço para tudo. tudo, e há um benefício nesse preço. Então, que 100%, seja 100, 100%. mas de qualquer maneira, o ponto não é esse. A questão é que o valor dos amigos é que você pode ser você mesmo sem julgamento, sim. E isso é realmente importante. Uma das grandes conclusões para mim desta conversa, sempre obtenho ótimos insights quando estou com você, Cobrimos Simon. muitos tópicos. Sim, é lindo. Nossa. Um dos grandes insights, no entanto, acho que a maior coisa para mim, que acho que todos poderiam melhorar, é aprender a habilidade de resolução de conflitos. Sim. Porque Ainda se não você falamos puder, muito sobre isso. se você pode aprender a habilidade de resolução de conflitos, nós flertamos com isso. Você disse que a primeira coisa é ouvir. Eu acho que eu me intrometi e disse aprender a expressar seus sentimentos como outra coisa que você estava falando. E você mencionou uma clara noção dos seus valores. Como entender quais são os meus valores para que eu possa comunicar meus valores. Sem, você sabe, vomitar em todo mundo. E também ser capaz de ouvir outra pessoa e ver, ok, há algum meio termo. E eu acho que a outra coisa que você disse, que foi interessante, que é lidar com inseguranças. Tipo, entender suas inseguranças e ser capaz de falar sobre isso. Seja com seus amigos, ou de uma forma que você consiga lidar com elas. E talvez não seja bom falar sobre isso imediatamente com certas pessoas, quando você está em um conflito. Mas entender, ok, estou sentindo ciúmes, estou me sentindo inseguro, estou me sentindo não ouvido, seja o que for. Estou me sentindo um pouco triste. E ser capaz de gerenciá-los para que você possa, com sorte, comunicar e expressar o que precisa comunicar na hora certa e da maneira certa. Você tem uma empresa de otimismo, você tem cursos de habilidades humanas online, você tem esses diferentes cursos. Não tenho certeza se resolução de conflitos é um deles. Se não for, acho que deveria ser. Acho que pode ser, você está certo. Mas você tem muito de... Porque eu acho que esse é meio que a raiz de muitos problemas. As pessoas não sabem como se comunicar quando há conflito. Então aqui eu sei que estamos terminando, mas vamos fazer algumas Sim. coisas práticas. Então, uma delas foi: se você está em conflito com alguém, vamos falar sobre relacionamentos porque isso funciona no trabalho também, porque relacionamentos são relacionamentos. Mas aqui estão alguns erros que cometemos. Corrigimos os fatos das pessoas em uma situação emocional. Trazemos fatos para um duelo emocional. Não faça isso. Sério? Então, por exemplo, por que não? Por que não? Porque fatos não são. Fatos e emoções são coisas diferentes, certo? Vou lhe dar um exemplo. Sua namorada diz pra você: estou tão brava com você porque 6 vezes na semana passada você fez essa coisa. E você disse: na verdade, foram 4 vezes. E ela ficou tipo: quem se importa? Quantas vezes foi certo se você vai brigar comigo? Tenha seus fatos certos. Sim. Sim, não faça isso apenas. Deixe ser sexo. Não importa. Ok. Eu sou meio esse cara, uma vez que acerto os fatos, entende? Não. Como não? Quero que seja, porque sinto que é injusto. Não traga fatos. Mesmo não, assim, é não traga injusto. fatos para uma briga emocional. Você é o cara da justiça, Não né? traga. E se alguém... Não se trata de justiça. É sobre a outra pessoa se sentir ouvida, você está entendendo? Entendi, Você entendi. está jogando elas. Eu entendi. Eu entendi que você está jogando com Ok. as regras erradas, então não traga fatos para uma luta emocional, ok? Permita emoções. Vou te dar um exemplo da vida real de onde aprendi isso ou como apliquei isso. Eu fui ver a apresentação de uma amiga que ela estava em um show. Foi a pior coisa que eu já vi em toda a minha vida. E no final do show fui para o saguão como todos os amigos e família. E ela saiu toda empolgada com adrenalina, ainda com o figurino, ainda com a maquiagem. Ela tinha um grande sorriso no rosto. Ela disse: "O que você achou?" Ela sabe que sou sincero, ela sabe que não vou mentir para ela. Agora não é a hora. Agora não é a hora. Então eu disse: "Mas eu não posso mentir." Sim. Então eu disse: "Meu Deus, estou tão orgulhoso de você." Verdade. Então foi muito divertido para mim poder ver você fazer essa peça pela primeira vez. Eu nunca tinha visto você no palco antes. Verdade, obrigado, 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 beijo, 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 e depois vai para a próxima pessoa. 2 dias depois, quando toda a adrenalina acalmou e não há mais emoção, eu disse a ela: "Ei, você me perguntou o que eu achei da peça, posso te contar, podemos falar sobre isso?" Ela disse: "Claro, absolutamente." E então posso dizer: "Sim, achei que a direção estava um pouco fraca, achei que as coisas, ela, e podemos ter uma conversa racional sobre isso se eu tivesse feito no momento." Eu magoaria os sentimentos Sim, dela, claro. sem motivo Sim, algum, claro. certo? Alguém te sim. dá um presente, é o suéter mais feio que você já viu. E eles perguntam: "O que você acha?"
Você não pode dizer Você que não é pode feio. dizer que é feio. Você diz, muito obrigado por pensar em mim. Isso é tão desnecessário. Sim, sim, E então, sim. 3 dias depois, você diz, ei, você tem a nota fiscal do presente? Você se importa se eu trocar por outra coisa? Não sou muito fã da cor. Eles diriam, sim, totalmente tranquilo. Sim. Então, você não pode trazer fatos para uma disputa emocional. Você enfrenta emoção com emoção, enfrenta fatos com fatos. E às vezes, se alguém está em um estado emocional e você não está, você tem que permitir que eles estejam nesse estado emocional. O que significa que você Sim. tem que dar espaço. Parece meio esotérico, tipo hippie, dar espaço. Tudo o que isso significa é permitir que as emoções sejam ouvidas. Tudo o que eles querem é sentir. Sentir, não pensar. Tudo o que eles querem é se sentir ouvidos. Então há um truque realmente fácil para fazer isso. O que quer que estejam dizendo a você, e isso já aconteceu comigo, minha namorada decidiu me contar o que ela pensava. E ela estava dizendo coisas que não eram verdadeiras, me deixou muito defensivo e realmente injusto. E eu reagi algumas vezes e não funcionou porque nunca funciona, porque estou trazendo fatos para uma briga emocional e eu deveria saber disso. Então, na minha cabeça, eu disse para mim mesmo, esta é a história dela não precisa ser verdade, seu trabalho é ouvir a história dela. Eu literalmente disse isso e ela dizia coisas que realmente me afetavam. E eu pensava comigo mesma, esta é a história dela não precisa ser verdade, seu trabalho é ouvir a história dela. E eu sentava lá e balançava a cabeça e dizia, me conte mais, continue, o que mais? Atuei, ouvi uma história da qual me removi como um dos personagens, tão difícil de fazer. Sim, tão difícil Ela de fazer. estava falando sobre outra pessoa. E eu apenas deixei ela desabafar tudo. E eu confirmei, eu disse, sim, eu entendo essa dor. Me conte mais, o que mais? Continue. Me conte mais, o que mais está acontecendo? Esta é a história dela. A história dela não precisa ser verdadeira, meu trabalho é ouvir a história dela. E no final ela diz, obrigada, eu provavelmente exagerei. Algumas dessas coisas, eu sei que você tem lutado e então, mesmo sobrecarregado, e isso, provavelmente, e ela me deu todas as desculpas, eu não tive que dizer sobre o que você está falando, estou estressado, como você pode, então eu não estou ouvindo ela direito. Sim. E assim é como resolvemos conflitos. A resolução de conflitos não é eficiente sem isso. E o que eu aprendi é que, com o tempo, fica cada vez mais eficiente porque você fica muito bom. Você fica realmente bom em fazer alguém se sentir ouvido muito rapidamente, e você fica muito bom em recuar bem rápido, e você fica muito bom em entender que se a resposta deles está acima de 5, provavelmente é sobre outra coisa. Você sempre deixa a tampa da pasta de dente aberta. Não é sobre isso. Você fica realmente bom em não ter uma briga inteira para descobrir que não era sobre a pasta de dentes, Claro. porque geralmente é por isso que é ineficiente. Você brigava primeiro, então percebia que não era sobre a pasta de dentes, e é isso que leva 4 horas. O que acontece é que você reconhece que quando alguém grita com você sobre a tampa da pasta de dentes, você diz, amor, o que houve? O que está acontecendo? E você os deixa dizer o que precisam sobre a tampa da pasta de dente, e você sabe que não é sobre a pasta de dente. Você só precisa deixá-los desabafar para que possam chegar ao verdadeiro problema. Para você assumir a responsabilidade pelas suas ações. E outra coisa, você precisa assumir a responsabilidade pelas suas ações. Dizer que você sente muito não significa que está errado. Dizer que você sente muito significa que você assume a responsabilidade pelo que disse ou fez. Isso os machucou. Isso os machucou. A analogia é que você está andando pelo aeroporto com sua mala de rodinhas e acidentalmente passa sua mala sobre o pé de alguém. Você se vira e imediatamente diz, desculpe, você não teve a intenção, mas é sua mala, então você pede desculpas. Você consegue imaginar se você passasse sua mala sobre o pé de alguém e eles dissessem, e aí? E você responde, o quê? Eu não fiz de propósito. Eles Ok. estão tipo, você passou por cima do meu pé. E você diz, eu não fiz de propósito. É assim que brigamos com nossos entes queridos. Dizemos algo que os machuca. Passamos nossa mala sobre o pé deles e eles perguntam, por que você não pede desculpa? E você diz, eu não fiz de propósito. Por que eu precisaria me desculpar? Porque é seu. Porque são suas ações, porque é sua mala de rodinhas. Você não fez de propósito ainda assim, suas palavras ainda assim, suas ações ainda doem. O pé deles, sim, ainda fere os Sim. sentimentos deles. Então, a responsabilidade está embutida nisso de qualquer forma. Poderíamos continuar por horas. 100%. 100% sim. As pessoas querem aprender mais, você tem... O que você tem nos seus cursos de habilidades agora? Porque eu acho que é aqui que você se destaca, dando às pessoas habilidades humanas, para serem melhores humanos. Esse é o objetivo. Estamos super focados na nossa plataforma de aprendizado, onde tudo é sobre habilidades humanas. Não vamos ensinar você a conseguir um MBA ou algo assim, nada dessas Esta coisas. é tudo a sobre arte habilidades perdida. humanas. Esta é A a arte arte de que ser ajuda humano, você a a ter arte de sucesso ser na uma vida. pessoa. E você sabe, os gatos não precisam se esforçar muito para serem gatos. Isso é natural. Mas acontece que dá muito trabalho ser uma boa Sim, pessoa. sim. Ser bom em ser uma pessoa é realmente, não é natural. Somos meio ruins nisso e você tem que estudar. Resolução de conflitos é essencial em um relacionamento. Mas e se você não souber como resolver um conflito porque nunca foi ensinado? Sim. E então ouvir, resolução de conflitos, como dar e receber feedback.
Estas são todas habilidades, como liderar os outros. Você sabe que essas são todas habilidades que temos em nosso site e continuamos a adicionar a esse conjunto de habilidades. Isso é ótimo. E muitas das coisas, você sabe, a maneira como surgimos com muitas das aulas é como alguém da equipe diz que eu preciso aprender E isso. você está tipo, vamos criar Tudo bem, vamos construir isso. Sim, vamos sim. criar isso. Está tudo em simonsenek.com. Todos os cursos, o podcast. Obrigado. Você também tem um ótimo podcast. Um pouco de otimismo, as pessoas podem conferir. Essas são as principais coisas em que você está trabalhando atualmente? Podcast Bit of Optimism, isso é uma coisa. Website, isso é uma outra coisa. Eu também sou um editor. Uau, eu vi isso também. Sim. Sim, isso é então eu importante. tenho um acordo com a Penguin Books. E meu último livro que publicamos foi um livro chamado Hospitalidade Irracional, Uau. por Will Guidara, que é espetacular. Isso Este é o dono do restaurante Sim, de Nova ele York? era dono do Eleven Madison Park, que foi o restaurante Interessante. número 1 do Então mundo. você publicou aquele livro. Isso E o livro não ótimo. tem nada. Bem, tem tudo. Não é sobre como começar um restaurante. É sobre como tratar as pessoas. Claro, Você deveria convidar claro, o Will. com certeza. Ele é... Isso é interessante. Ele é uma Eu quero- estrela do rock incrível. Ouvi falar sobre esse cara e ouvi que é incrível. Ouvi que é Ele incrível. é incrível. E o livro dele Como é que o livro incrível. se chama mesmo? Hospitalidade Irracional. Muito, muito orgulhoso Eu de ser ouvi editor. falar desse livro. Sim, super Sim, orgulhoso. Isso foi muito bem recebido. Vou dar uma olhada. Como podemos ajudá-lo hoje, meu amigo? Bom, você me dá uma plataforma para filosofar. Eu sempre gosto de vir aqui. Nossa conversa Adorei. sempre segue em uma direção muito inesperada. Sim, nos divertido, divertimos cara. É muito. muito assim. Então, muito obrigado. Teremos que fazer isso, quando o próximo livro for lançado. Tenho certeza Claro, de que faça você isso, estará eu de volta. Então certifique-se de que as pessoas te procurem. Confira os cursos. Acho que você é um dos melhores a Obrigado. ensinar essas coisas. O podcast, obviamente, é gratuito. Mas além disso, Simon, meu amigo, aprecio você como sempre, Obrigado. irmão. Obrigado por me Aprecio receber. isso. Temos que nos esforçar para sobreviver quando não temos nada. E eu acho que todos esses parâmetros estão errados, e todos eles se baseiam no que posso contar e ver, em vez do valor que tenho na vida dos outros. E por sinal, você nem pode julgar isso porque a única maneira de saber que você tem valor, tal